E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero voltar a falar de Vincent van Gogh, o meu pintor favorito, meu artista favorito. Lembrando que Vincent van Gogh viveu no século XIX, entre 1853 e 1890. E hoje eu quero tratar de uma questão diferente. Olha que interessante isso. Você já parou para pensar, já tentou imaginar o que é que o Vincent van Gogh lia? Sabe que ele gostava muito de pintar, isso é óbvio. Sabemos que ele gostava muito de escrever cartas e há uma volumosa correspondência de Vincent van Gogh com diversas pessoas, sobretudo com o seu irmão Theo. E sabemos que ele gostava tanto quanto provavelmente dessas outras coisas, ele gostava muito, mas muito mesmo, de ler, sobretudo romances franceses e ingleses. Mas ele não lia naturalmente apenas esse tipo de romance, né? Mas ele lia muito romance, gostava muito de ler. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as leituras que Vincent van Gogh fazia. E eu vou explicar como é que eu descobri isso, ok? Então eu quero apresentar para vocês este livro aqui. Este é o último volume de uma coleção em 6 volumes. 6 volumes, todos eles são muito mais grossos do que esse, que é uma edição completa das cartas do Vincent van Gogh. Você vai poder olhar aí na playlist do meu canal sobre Van Gogh e você vai poder olhar um vídeo que eu fiz especificamente sobre as cartas de Vincent van Gogh, né? Toda a correspondência de Vincent van Gogh. Eu faço uma apresentação dessa obra como um todo. Acontece que este último volume, que é o 6º volume, ele é formado quase exclusivamente de índices. Ou seja, ele vai procurar rastrear em toda a correspondência do Vincent van Gogh temas. Um dos índices que existe é um índice das obras literárias que foram citadas, aludidas, mencionadas por Vincent van Gogh na sua correspondência. E com isso a gente tem uma ideia das coisas que ele lia. Olha como isso é legal, vou mostrar para vocês. Por exemplo, ele gostava muito do romancista francês Victor Hugo, presume que ele tenha lido O Último Dia de um Condenado, História de um Crime, Os Miseráveis, Notre-Dame de Paris, William Shakespeare, todas obras de Victor Hugo, ou Victor Hugo, né? Que é um romancista também do século XIX, uma figura interessantíssima. A gente sabe, por exemplo, que o Vincent tinha pinturas, né? Uma das pinturas dele, ele retrata pessoas num pátio de prisão. Então eu não sei se ele imaginou a partir da leitura de Hugo ou se ele simplesmente visitou um pátio de uma prisão. Eu não sei como é isso, mas vamos lá, né? Ele também gostava muito, e eu estou mencionando alguns só, o catálogo é enorme, eu pincei alguns exemplos. Émile Zola, que é um outro romancista francês, que escreveu, por exemplo, Germinal, A Terra, O Sonho, O Ventre de Paris, Uma Página de Amor, A Alegria de Viver, A Felicidade das Mulheres e A Cura. São todos obras de Zola que foram de alguma forma aludidos por Vincent van Gogh na sua enorme correspondência. Mas ele também, por exemplo, gostava de autores russos. Ele lia Leon Tolstói, por exemplo, Minha Religião, O Poder das Trevas, A Procura da Felicidade, ou um texto interessantíssimo de Fyodor Dostoiévski, que é provavelmente o maior escritor russo de todos os tempos, e ele menciona uma obra muito legal chamada Crime e Castigo. Para quem nunca leu, é um romance interessantíssimo e você vai compreender, por exemplo, a partir da leitura desse texto, o modo como Vincent via a prostituição. Isso porque no Crime e Castigo, o autor, o protagonista do romance, comete um crime e ele fica remoendo essa atitude e ele está buscando redenção para o crime que ele cometeu, e ele vai, desculpa, eu vou estragar, mas final da história, mas ao final do romance ele vai se redimir aos pés de uma prostituta. É interessante, se você deve se lembrar que o Vincent van Gogh cortou um pedaço de uma das suas orelhas, e ele, ao cortar o pedaço, ele colocou esse pedaço da orelha num lenço e levou esse pedaço da sua orelha a uma prostituta. Não sei se de forma inconsciente, instintiva, ele estava imitando o gesto do protagonista do romance de Dostoiévski, levando um pedaço de si para ser redimido por uma prostituta. Eu não sei, mas certamente o Vincent não apenas lia
os romances, mas ele era impactado por esses romances e através desses romances ele procurava certamente inspiração também para suas pinturas, para sua arte, né? Para os desenhos e para as pinturas. Outros autores que ele gostava bastante, e eu disse que ele sobretudo gostava de romances ingleses ou de histórias de autores ingleses, ele lia muito William Shakespeare. Por exemplo, ele menciona nas suas cartas Hamlet, Henrique V, Henrique VIII, Rei Henrique IV, Rei Lear, Macbeth, O Mercador de Veneza, Otelo, Ricardo II. E ele também gostava muito de Charles Dickens. Ele menciona nas cartas Tempos Difíceis, Oliver Twist, Um Conto de Duas Cidades e Nicholas Nickleby. Isso é muito interessante porque, embora esses dois romances que eu vou mostrar para vocês de Charles Dickens, não há indícios que ele tenha lido, ou pelo menos ele não mencionou nas cartas, mas existe uma edição, Grandes Esperanças de Charles Dickens. Esse é um volume publicado pela Companhia das Letras, uma edição simples e barata, e esse é David Copperfield, também publicado pela mesma editora. Você pode ver que é um romance extremamente grande, muito grosso, mas eu tenho certeza que se você ler os romances, por exemplo, como eu fiz agora, né? Eu li 2 romances do Charles Dickens e eles são fascinantes. Você vai perceber, por exemplo, de onde vinha a inspiração de Vincent van Gogh para, através da sua pintura, dar atenção, por exemplo, para personagens comuns. O Vincent retratou muitas prostitutas, retratou muitos trabalhadores, retratou pessoas simples da área rural, da área urbana, trabalhadores, trabalhadoras, homens, mulheres, e ele tinha uma verdadeira paixão por essas pessoas, né? Ele diz numa das cartas que ele prefere retratar a feição de uma pessoa, de um trabalhador, de uma mulher simples, a ficar fazendo um retrato de paisagens ou principalmente fazer retratos de paisagens urbanas. Ele gostava certamente das pessoas, procurava captar a afeição das pessoas, e isso, lendo os romances do Charles Dickens, dá pra gente perceber, porque os romances de Charles Dickens, eles colocam o foco em personagens simples, né? E tanto em Grandes Esperanças como David Copperfield, você tem aí uma espécie de biografia de pessoas que seriam de outra forma anônimas, essas pessoas simples, crianças pobres, ou ele acompanha toda a trajetória de um menino que nasce pobre até a maturidade, e uma pessoa que vai lutando pela ascensão social e vai encontrando uma série de bloqueios para poder subir na escala social. Claro que isso também retrata o modo como viveu o Vincent van Gogh, que procurava de alguma forma um reconhecimento como pintor e nunca conseguiu esse reconhecimento enquanto esteve vivo. A gente vai ver também em Charles Dickens, e isso também está presente no Vincent van Gogh, a crítica social, né? A crítica aos papéis sociais, a crítica às elites e, naturalmente, essa ideia dos pobres, dos marginais como protagonistas, né? Isso acontece tanto no Charles Dickens como nas telas do Vincent van Gogh. Isso, para mim, é uma descoberta fascinante. Experimente fazer isso também. Comece a pegar as leituras que Vincent van Gogh fazia e procure estar submerso nesse mundo literário, no mundo desses personagens, e procure estudar a vida do Vincent van Gogh para você ver como esse universo literário é muito coerente, se encaixa muito bem com o estilo de Vincent van Gogh, e isso é uma coisa muito legal, tá bom? Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de se inscrever, se puder curtir os meus vídeos, se puder compartilhar nas suas redes sociais, e deixe também as suas impressões, o que gostou, o que não gostou, o que você gostaria de ver e ouvir neste canal, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.